Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Matemática do Ensino Médio, com foco no Enem e em concursos públicos. Eu sou a professora Braulia Perazio e nesse vídeo nós vamos continuar então falando sobre função do primeiro grau, ou função, polinomial de primeiro grau. No exercício de número 1, nós vamos então, determinar a raiz de uma função de f de x. E no exercício de número 2, nós vamos construir o gráfico das mesmas funções lá do primeiro exercício. Aqui, a letra A e letra B. Com o objetivo de aprender, então, gente, os pontos, Os pontos notáveis aí, então, de um gráfico. Que são quais? São os pontos que cortam o eixo, ou interceptam os eixos das ordenadas e das abscissas, ok? Então, vamos lá, primeira questão. Na primeira questão, gente, diz o seguinte: considere uma função f que sai do conjunto dos números reais e chega no conjunto dos números reais. Ou seja, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais e o contradomínio também é o conjunto dos números reais. Determine a raiz de f de x. O que é determinar a raiz de f de x? Ou a raiz de uma função? É simplesmente você responder a seguinte pergunta: qual o valor de x que torna y igual a zero? Ok? Essa é a pergunta. Quando eu vou determinar, então, uma raiz, então, de uma função. Então, vamos lá, então. Vamos pegar aqui a canetinha e vamos resolver. Então, olha, você deve lembrar que escrever f de x é a mesma coisa que escrever y. Y é igual a 2x menos 10. E isso daqui resolvendo, eu vou escrever assim já de uma vez. Olha, 2x menos 10 é igual a zero. Porque eu quero determinar o valor de x, aqui, que torna y igual a zero. Por isso, eu já troquei y por zero. E aí, para que y seja igual a zero, agora eu vou determinar o valor de x através dessa equação, que vai ficar assim, olha, 2x é igual a 10, Tá negativo, passou positivo para o segundo membro, e daí, então, eu tenho que x é igual a 10 dividido por 2, e eu tenho que x é, então, igual a 5. Ou seja, a raiz de f de x igual a 2x menos 10 é igual a 5. E, de fato, se você verificar aqui, olha, 2 vezes 5 menos 10 vai dar o quê? 2 vezes 5, 10. 10 menos 10 vai ficar o quê? F de x igual a zero, ou seja, y igual a zero. Não tem necessidade nenhuma de fazer essa conferência. Foi só para você entender, então, o que é a raiz de uma função. Na letra B, nós fazemos da mesma forma. Olha, isso aqui é o mesmo que escrever y igual a menos 3x mais 8. E aí, então, qual o valor de x que torna y igual a zero? Para isso, basta fazer menos 3x mais 8 e igualar a zero. E aí, nós temos que menos 3x é igual a menos 8. Já vou multiplicar por menos 1. E daí vai ficar o quê? 3x é igual a 8, Porque menos vezes menos é mais. Menos vezes menos é mais. Logo, x é igual a 8 terços, certinho? Então, a raiz dessa função aqui é igual a 8 terços. No gráfico, o que isso significa? O que isso representa? No gráfico, já vou adiantar para vocês que isso representa a seguinte situação. Vamos imaginar aqui comigo, olha, que esse aqui é o eixo X. O eixo X é o eixo das abscissas. E aí, olha só, eu já posso vir aqui, olha, deixa eu pegar uma outra canetinha aqui, então. Vou pegar uma canetinha verde, aí eu tenho o seguinte, acompanhe só comigo. A raiz é x igual a 5 aqui na letra A. Então, isso significa que no meu gráfico, gente, olha, vai acontecer isso aqui, ó.
onde x é igual a 5, o meu gráfico vai passar aqui. Ok? E o meu gráfico é o que, gente? O gráfico de uma função de primeiro grau, que é o caso aqui, ele é sempre uma reta. E nesse caso aqui, essa reta, pelo que nós estudamos no vídeo anterior, essa reta aqui, esse gráfico, né, de uma função crescente ou decrescente, é uma função crescente. Por que ela é crescente, professora? Porque o número que está multiplicando o x, ou seja, o coeficiente de x, ele é um número positivo. E então, essa função é uma função crescente. E logo, a inclinação da minha reta, ela vai ficar de que forma? Ela vai ficar assim, ó, crescente. Então, olha, sem construir o gráfico, eu já consigo afirmar que o gráfico é uma reta crescente, né, que tem uma inclinação dessa forma aí, porque a função é crescente, e eu já posso afirmar, então, que ele vai cortar o eixo da abscissa, né, o eixo das abscissas, justamente neste ponto. Que ponto é esse? Esse ponto é o ponto onde x, eu vou escrever aqui o ponto, olha. Esse ponto aqui, que eu vou chamá-lo de P, é justamente o ponto onde x é igual a 5 e y é igual a 0. Lembrando que é um par ordenado, eu sempre escrevo primeiro o valor de x e depois o valor de y. Tranquilo? Já nesse daqui, olha só, sem construir o gráfico, isso é importante, importantíssimo. Por quê? Porque nós vamos usar isso daqui justamente para estudar o sinal de uma função de primeiro grau, depois para estudar uma função de segundo grau também, tá bom? Então, olha só, acompanhe só aqui comigo, então, a segunda situação. Sem construir o gráfico, eu já estou imaginando aqui, olha, o meu eixo x, eu estou imaginando somente o eixo x, gente, ó. Então, o meu eixo x, eu já posso afirmar o quê? Que a minha reta, então, ela vai cortar aqui, olha, o eixo das abscissas, né, que é o eixo x, justamente nesse ponto aqui. Então, esse ponto aqui, olha, onde o x é igual a 8 terços. Que ponto é esse? Esse ponto é x igual a 8 terços e y igual a 0. Neste caso, a minha função ela é uma função o quê, gente? Decrescente. Como ela é uma função decrescente, por quê? Porque o número que está multiplicando x, que é o coeficiente de x, ele é um número negativo. E dessa forma, a inclinação da reta, ela vai ser essa daqui, ó. E a reta ela vai passar justamente naquele ponto. Esse esqueminha que eu montei aqui para vocês, ele é chamado de dispositivo prático. E como eu disse para vocês, ele vai, né, nos servir aí demais para fazer o estudo do sinal. Vamos lá, então, construir o gráfico para vocês entenderem melhor. Já na questão de número 2, eu pedi justamente, gente, olha, são as mesmas funções, e aí eu pedi, então, para construir o gráfico de f de x. Eu vou construir aqui o gráfico com vocês de duas formas. Primeiro, eu quero te lembrar o seguinte, que o gráfico de uma função, então, de primeiro grau, ele é o quê? Ele é uma reta. Então, olha, o gráfico, aqui, ó, o gráfico, então, de uma função de primeiro grau, ele é uma reta, né? Lá na função de segundo grau, nós vamos ver que o gráfico da função quadrática, que é a função de segundo grau, é uma parábola, né? E depois nós vamos estudar as outras funções. Mas então, o gráfico de primeiro grau, nós sabemos que é sempre uma reta. E eu lembro lá do meu ensino fundamental que 2 pontos determinam uma reta. Concordam comigo? Então, eu vou construir esse gráfico com vocês de duas maneiras. Primeiro, eu vou construir o gráfico considerando apenas 2 pontos. E depois, eu vou construir esses mesmos gráficos utilizando aí, né, atribuindo valor para x e determinando o valor de y. Lembrando que o domínio da minha função aqui, ó, é o conjunto dos números reais, ou seja, você pode atribuir aí qualquer valor real para x. E o contradomínio
que é o conjunto que, né, contém aí o conjunto imagem, ele também é o conjunto dos números reais. Aí a gente lê assim, olha, pode ler da seguinte forma: f é uma função que sai do conjunto dos números reais e chega no conjunto dos números reais. E aí, então, é reta, lembrando que 2 pontos determinam uma reta, eu vou usar isso daqui, porque eu disse para vocês que tem alguns pontos notáveis no meu gráfico. Então, acompanhe só comigo. Olha só, eu tenho aqui, ó, y é igual a 2x menos 10. Tranquilo? Quais são os pontos notáveis que eu tenho aqui, gente? Eu vou chamar, olha, de ponto P e de ponto Q. Esses pontos notáveis são justamente quando o x é igual a zero e quando o y é igual a zero. Ok? Então, são esses dois pontos. Espera lá, que não está dando para vocês verem aí. Lembrando que os vídeos da professora Brauna não tem edição. Agora sim. Então, olha só. Os dois pontos notáveis aí, né, de uma função de primeiro grau são justamente os pontos P e Q. Que pontos são esses? São os pontos onde eu tenho aqui, olha, x igual a zero no ponto Q e no ponto P eu tenho y igual a zero. Vamos então, olha só, fazer aqui, olha, y igual a zero. Nós já fizemos lá no primeiro exercício. Eu peguei lá, ó, 2x menos 10 igual a zero. Fiz y igual a zero, ó. E daí nós chegamos em qual resposta? Não vou fazer passo a passo de novo, não. Vamos voltar lá, ó. Nós chegamos em x igual a 5. Muito bem, então já resolvi, ó. Então, x é igual a 5. Resolvemos no primeiro exercício, por isso que eu fiz aqui direto. Então, eu tenho o ponto P. E eu já tinha até escrito esse ponto para vocês, aqui o ponto P, que é o ponto 5 e 0. Agora, o ponto Q. O ponto Q é simplesmente fazer o x igual a zero. Quando o x é igual a zero, o y é igual a quanto, gente? Olha lá, ó, menos 10. Só fiz aqui, ó, né? Aqui, ó, olhei para isso daqui, só pensei assim, ó, se o x é igual a zero, isso aqui vai ficar 2 vezes 0, 0, vai ficar simplesmente y igual a menos 10. Ok? Bom, e daí, então, olha, eu já posso vir aqui e construir o meu gráfico, então, considerando esses dois pontos. Então, considerando esses dois pontos, deixa eu pegar só um espaço aqui, então, e aí eu vou construir esse gráfico. Então, eu preciso, então, daqueles pontos ali. Bom, enquanto eu estou construindo aqui, então, o meu gráfico, eu te convido a se inscrever no meu canal. Basta clicar na mãozinha aí ao lado, em seguida clicar em inscrever-se e tá prontinho. Deixe também o seu like para que mais pessoas visualizem esse vídeo. Eu vou colocar aqui o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, e o então das abscissas, que é o eixo X. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, ok? E aqui então, ó, começando 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, e vou colocar aqui o menos 10, ok? Sete, menos 8, menos 9, menos 10. E aqui, então, vou colocar, né, para o gráfico ficar aí bonitinho, assim. E agora eu vou colocar simplesmente os pontos, olha, os pontos P e Q. Qual que é o ponto P? 5 e 0. É esse pontinho daqui, ó. Ponto P, tá aqui, ó. E o ponto Q é o ponto 0 e menos 10. Ou seja, são os pontos aí, gente, que eu chamo de notáveis. Deixa eu descer aqui mais um pouquinho, né? Aqui, ó. São os pontos aí, né, que nós chamamos de pontos notáveis, que são justamente, vou pegar uma canetinha vermelha, que são justamente aí, né, os pontos que cortam o eixo X, que é o eixo das abscissas, né, e ele é justamente a raiz da minha função, e o ponto que corta o eixo
das ordenadas. E aí, olha, nós vamos juntar, então, esses dois pontos. Simplesmente isso. Deixa eu pegar aqui uma outra linha aqui, ó. Vou pegar uma linha verde aqui, ó. Dois pontos determinam uma reta, né? Não ficou tão perfeito. Deixa eu tentar mais uma vez, né? Ficou quase bom, né, gente? Então, vamos lá, olha. Deixa eu ver aqui se eu consigo arredar mais um pouquinho. E aí, olha, tá prontinho aí, então. Tá prontinho, então, o nosso gráfico, ok? Nosso gráfico está prontinho e ficou dessa forma aqui, ó. Então, usei simplesmente os pontos aí, então, notáveis. O que eu quero que você observe nesse gráfico, gente? Olha só. Quero que você observe o seguinte, que a minha função, ela é negativa e ela é também positiva. Quando que a minha função, deixa eu ver aqui, deu para escrever, né? Quando que a minha função, ela é, então, uma função positiva? Para analisar isso daí, eu simplesmente olho o seguinte, os valores de y. Quando que y é positivo? Nós vamos precisar disso, professora? Sim, claro, para estudar aí o sinal de uma função. Quando que o y é positivo? O y é positivo, olha só, a partir daqui, gente, olha, a partir daqui, ó, os valores de y são positivos aqui, ó, né, aqui, ó, riscando aqui, ó, e aqui, ó, tem infinitos pontos, gente, ó, nessa retinha verde aí, ó, ela é formada por infinitos pontos. E aí, quando que y assume valores positivos? Aqui em cima, né? Aqui em cima, que a minha função é positiva, aqui é a minha função positiva. Depois eu vou detalhar isso mais no próximo vídeo, que eu estarei falando sobre estudo do sinal de uma função de primeiro grau. Isso aqui agora eu só quero saber onde que ela é positiva e onde que ela é negativa. E onde que ela é negativa? Bom, aqui tudo, olha, essa parte que eu estou riscando aqui vai para o infinito, né, gente? Os valores de y aqui, olha, se você olhar, eles são todos valores o quê, gente? São valores negativos, ok? Então, aqui, olha, eu digo aqui, olha, que nessa parte a minha f de x é negativa, é menos aqui, ó, a parte todinha aqui, ó, da minha reta aqui, ó, e todos os valores de y aqui são negativos. E nessa parte daqui, olha, eu estou riscando aqui a minha retinha toda, eu tenho, então, que a minha f de x é positiva. Ah, então, professora, ela é positiva, né? Falar que uma função é positiva é quando os valores de y são positivos. Isso mesmo. E falar parte negativa de função é quando os valores, então, de y são negativos. Muito bem. Aí eu vou escrever, então, aqui o ponto aqui. Continuando, nós vamos, então, para o próximo exercício. E aí, no próximo exercício, eu vou fazer da mesma forma com vocês. Eu vou considerar apenas dois pontos. Quais pontos que eu vou considerar, gente? Eu vou considerar aqui com vocês, então, olha só. O ponto P, o que é o ponto P? E o ponto Q, né? Que é justamente fazer, então, nesse caso aqui, ó, eu vou fazer y igual a 0, e neste caso aqui eu vou fazer o x igual a 0. E aí eu vou ter os dois pontos que interceptam os eixos x e y. E esse ponto aqui, né, para determinar esse ponto P, basta fazer, então, y é igual a menos 3x mais 8, ou seja, menos 3x mais 8 igual a 0. E como eu já resolvi com vocês no exercício de número 1, porque isso daí vai ser justamente a raiz da minha função, aquele prontinho aqui, olha, eu tenho que x é igual a 8 terços, e eu já tinha falado para vocês desse ponto P, que é 8 terços e 0. Então, vamos voltar no exercício de número 2. Então, eu já tenho que isso daqui, olha, x deu 8 terços, né? Fiz passo a passo no exercício de número 1. Então, aqui, 8 terços. Tranquilo? E agora, eu vou olhar para essa minha função aqui, olha, de forma rápida, eu já consigo fazer, olha, se o x é 0, vai ficar menos 3 vezes 0 é 0. E y
é igual a quanto? 8. Tá pronto. Então, ali eu tenho os dois pontos notáveis, que são justamente P e Q. Ok? Vamos lá, então, construir esse gráfico. Eu vou pegar aqui com vocês, olha, a retinha. E aí, enquanto eu estou construindo o gráfico aqui, eu te convido a se inscrever aí, então, no meu canal. Basta clicar na mãozinha aqui ao lado, em seguida clicar em inscrever-se e tá prontinho. Deixe também o seu joinha para que mais pessoas visualizem esse vídeo. Então, aqui vou colocar os valores de x e valores de y. E vamos lá, então, construir o gráfico. Então, aqui eu tenho o eixo das ordenadas. Aqui eu tenho o eixo das abscissas. Aqui, então, eu tenho 0, 1, 2, vai até, o y vai até 8, né? Lá, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? E depois 8 terços. O que é 8 terços, gente? Fazer 8 dividido por 3. E 8 dividido por 3 aí vai dar aproximadamente aí o quê? 2,7, né? Ou seja, então eu vou colocar aqui, olha, é o número 1, aqui o número 2 e aqui eu tenho então o número 3. Tranquilo? Então, 8 dividido por 3 dá 2,7 aproximadamente. O que isso significa? Significa que o 8 terços está aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, 8 terços. E aí eu vou marcar aqui, então, de vermelho o ponto P, aqui, ó, que é 8 terços e 0, certinho? Então, é este ponto daqui, ó, esse ponto daqui. E eu vou marcar o outro ponto, então, que é 0 e 8. Então, x é 0 e y é 8. E agora eu vou, então, colocar a minha reta. Vou colocar ela aqui de verdinho aqui também. E a minha reta, olha, vai ficar assim, olha. Que perfeição, hein? Só que não, né? Bom, a minha reta ficou, então, desse formato aí. Deixa eu ver se eu consigo arredar minha reta aqui um pouquinho. Ah, consegui aqui. Mas não consigo mexer muito, não. Por causa de escala, tá, gente? Não tá ficando tão perfeito aí, não. Ai. Né? Mas dá para vir aqui, marcar um pontinho aqui no caderno de vocês aí, né? Vocês façam aí de forma mais perfeita aí, ó. Aqui, ó. Então, ficou assim. E aí, olha só. Observaram a inclinação da reta? Deixa eu puxar aqui, né? Vocês não estão vendo todo o gráfico, né? Lembrando que os vídeos da professora Braula não tem edição. Aqui, ó. E aí, então, meu gráfico ficou dessa forma aí. Posso até vir aqui, olha, fazer o seguinte. Ficar um pouquinho melhor aí, né, gente? Não sei se foi pior. Eu acho melhor manter do jeito que estava mesmo, né? Tava ótimo do jeito que estava, né, gente? Aí, ó. Bom, vocês observaram a inclinação da reta, gente? Aqui, ó, reta crescente e aí a reta decrescente. E voltando lá naquela situação, olha só aqui para mim. Aqui os valores, então, os valores aqui, então, olha, de y. Aqui eles são valores positivos. Opa! Eles são valores, então, olha, positivos. Certinho? E aqui eu tenho que os valores, né, abaixo do eixo X, aqui, ó, os valores de Y são negativos. Gente, lembrando, olha, que essa reta aqui, ó, ela segue aqui, ó, segue para o infinito, tá bom? Aqui, ó, vou passar um outro verdinho aqui por cima, aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui segue para o infinito aí, então. Ok? Nós desenhamos, então, foi, na verdade, uma parte da reta. Então, aqui nós temos, olha, negativo, e aqui nós temos o quê? Positivo. Ok? E eu vou finalizar esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo eu vou construir com vocês gráfico de uma função, atribuindo valores a x e determinando os valores de y. E também vou fazer com vocês o estudo do sinal de uma função. Ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.